O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que já nos acompanha durante estes 11 anos de existência e já se acostumou a acompanhar as nossas edições do mês de abril, quando temos o que eu chamo uma agenda de transição entre a de março, que privilegiamos a mulher em homenagem ao Dia Internacional, em que é celebrado a sua existência e merecidamente, e o mês de maio, que é um mês em que temos a oportunidade de conversar com as autoridades que já confirmaram a sua presença. Nas duas primeiras edições, respectivamente 6 e 13 de maio, teremos a presença de Sua Excelência o Prefeito Municipal Renato Pinheiro Bravo. No dia 20 de maio, presença confirmada do agora empossado deputado estadual Sérgio Loubach. E no dia 27 de maio, presença também confirmadíssima do deputado federal Glauber Braga. Ou seja, teremos uma agenda tensa, mas perfeitamente compatível com a finalidade do programa Cidade Real. E nessas edições do mês de abril, tratamos de uma agenda multidisciplinar, que é um termo ótimo. E já temos feito isso desde a primeira edição deste mês, quando conversamos com o professor Hamilton Werneck, na edição da semana passada com Rosângela Schneider, e nesta edição, como nunca antes visto nessa TV, teremos... sensacional! Teremos a presença de uma ilustríssima e queridíssima convidada, que após todo um trabalho de convencimento, consegui convencê-la e tê-la aqui. Até porque ela tem muita competência e conhecimento profissional do que trata. Não tão somente no que se refere à psicopedagogia, que é a utilização das técnicas de psicologia para facilitar o aprendizado de crianças, de jovens, de adolescentes, e seu também, como também estará apresentando uma técnica inovadora, pelo que temos conhecimento em nosso município, no que se refere ao coach para crianças, também conhecido como Kid Coach, ou seja, treinamento para as crianças que apresentam algumas dificuldades, e por si só o tema já se torna muitíssimo atraente, até porque esta bela convidada, e aí eu tenho que conter o meu entusiasmo, porque o seu marido já começa a me olhar de uma forma pouco amigável, é uma especialista em autismo, uma questão muito séria que sofre preconceitos, mas ela saberá abordar com propriedade todos esses itens de pauta e certamente retornará, porque nesta edição estaremos apresentando a convidada e provocando um teaser, que a outra convidada, que aqui também está acompanhando os nossos trabalhos, me parece entender do que se trata. Sendo assim, com a proteção de Deus sempre e de Santa Rita de Cássia, minha santa protetora, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 15 de abril de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo
momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez trazendo mais um tema muitíssimo interessante de amplo interesse, no que se refere, sobretudo, a técnicas que são utilizadas para aprendizagem escolar e também tratamento de algumas dificuldades que crianças, jovens e adolescentes possam apresentar. É uma área muitíssimo, por vezes, mal compreendida, porque, de uma forma geral, percebo que as pessoas não conhecem as diferenças entre os respectivos profissionais. E aí o programa Cidade Real tem a oportunidade de, através da sua produção, ter contato com pessoas que detêm conhecimento profissional e, sobretudo, sabem transmiti-lo com simplicidade, que, no meu entendimento, é o grande diferencial. Mesmo que você seja um notório especialista, se você não souber como transmitir essas informações, certamente não atingirá seus objetivos. E, sendo assim, nesta edição absolutamente gratificante para mim, uma vez que tenho a oportunidade e o privilégio de receber nesta ocasião. Olha, até beijo na mão, tá vendo? Queridíssima Adriana Overney, seja muitíssimo bem-vinda ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Eu é que te agradeço pela oportunidade, por estar abrindo o espaço, né, para eu falar um pouquinho sobre o meu trabalho, e é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Ótimo. Obrigada de verdade. Ótimo. Vamos, sobretudo, também nos divertir durante o programa. Adriana, veja, eu na abertura, no meu editorial absolutamente informal, coloquei que, por vezes, as pessoas que precisam e necessitam desses atendimentos não conseguem discernir e diferenciar as funções de um psicólogo, de um psicopedagogo e de um coach. Como você estabeleceria as diferenças e a aplicação desses tratamentos aplicados por esses profissionais de acordo com cada situação? Isso, elas realmente têm algumas coisas em comum, né? Mas são bem diferentes umas das outras. O psicólogo, por exemplo, ele usa ferramentas, né, mais tradicionais, as pessoas já conhecem mais o trabalho do psicólogo.
Geralmente são terapias de médio a longo prazo, né? Eu vou focar aqui nas crianças porque a gente está falando de criança, né? Certamente. Então, as crianças geralmente fazem o tratamento de forma mais longa, né? Porque o psicólogo, ele cuida do comportamento humano, ele vai cuidar do comportamento da criança num todo, né? Então, ele vai acompanhar a criança durante um bom período de tempo, né? Já o psicopedagogo, ele vai cuidar do fator da aprendizagem, do processo de aprendizagem. É muito comum, às vezes, a gente vê nas escolas crianças que perdem o interesse pelo estudo, né? E aí muitas pessoas, às vezes, rotulam, aquela criança não gosta de estudar, aquela criança preguiçosa, né? E aí, por conta disso, às vezes, a criança cresce e sai da escola. Por quê? Porque de tanto essa criança escutar que ela não é capaz de aprender e ela realmente apresenta uma dificuldade, que ela acaba desistindo. Então, o psicopedagogo, ele vai cuidar dessa parte da aprendizagem. Ele cuida da dificuldade, que às vezes a criança só tem uma dificuldade, ou às vezes ela tem um distúrbio de aprendizagem, que são questões mais sérias. E aí, o psicopedagogo vai acompanhar nesse fator. Já o Kid Coach é uma coisa mais nova, né? Muito recente. Muito recente. A gente vê, né, hoje em dia, a questão do coach, ele deu uma ampliada muito grande, né? Agora, ultimamente. E aí, o Kid Coach, ele vai orientar a criança e a família a chegarem, a alcançarem um objetivo, né? E ele orienta a família também, juntamente com a criança. Então, é um processo que tem início, meio e fim. É uma coisa mais rápida, geralmente dura mais ou menos de 10 a 13 sessões e finaliza. Se cruzam, essas áreas se cruzam, Adriana, ou seja, por vezes uma determinada criança tem um certo comportamento que precisa ser diagnosticado, evidentemente, e tratado por um especialista. Mas a percepção que eu tenho é que são áreas que se cruzam, porque tratam sobretudo do comportamento, tratam sobretudo do preparo mental e das emoções. Mas existe alguma interseção nessas áreas de atuação? Exatamente, Zuria. Todos esses profissionais, eles trabalham com foco no desenvolvimento da criança, né? Com foco no bem-estar, principalmente emocional da criança. Porque se a criança não vai bem na escola, certamente o emocional dela também vai ficar abalado, né? Então, a gente tenta focar nessa questão do bem-estar da criança. Então, essas partes, elas realmente, né, estão relacionadas com essa questão do bem-estar. E aí, Adriana, vamos para ser didático, e você certamente irá se surpreender com o que iremos abordar durante a gravação dessa edição, até porque estaremos nos aprofundando com certa tranquilidade no que se refere ao tratamento do autismo. Conforme eu disse na abertura, trata-se de uma questão, me parece que às vezes que não é bem interpretada, não é identificada, não é diagnosticada, e tanto a criança quanto a família são vítimas de preconceito, o que absolutamente não pode caber nessas relações. A psicopedagogia, qual é o foco? Aonde ela atua? Quais são as dificuldades que ela procura tratar e resolver para uma criança que apresente dificuldade no aprendizado? Então, geralmente a criança não vai muito bem na escola, né? E logo a escola identifica, né, que ela não está muito legal. A identificação começa na escola. É mais fácil vir da escola. A escola consegue identificar com mais facilidade quando aquela criança tem uma dificuldade, né? Porque geralmente as notas começam a ficar um pouquinho mais baixas. Às vezes a própria criança começa a se excluir um pouquinho do grupo. Exato. Porque não consegue acompanhar o desenvolvimento da turma. E nisso a escola logo percebe
e geralmente conversa com os pais para que essa criança seja encaminhada ao psicopedagogo. O psicopedagogo, ele faz um trabalho de identificação desse transtorno. Às vezes é uma dislexia, uma disgrafia, uma descalculia. Então, assim, tem várias questões que o psicopedagogo trabalha. Só para sermos didáticos, e para quem ainda não teve oportunidade de ter contato com a questão, o que significa dislexia e descalculia? Então, são dificuldades no português e na matemática. Eu vou falar assim de forma bem simples. Exatamente. Uma dificuldade, por exemplo, na matemática, que é uma questão mais séria, que causa um transtorno maior para a criança. É uma questão que a criança precisa ser acompanhada no consultório por um psicopedagogo clínico, para que ela venha a desenvolver essas questões que ela ainda não conseguiu. Porque é muito comum a criança chegar nas séries finais do ensino fundamental com muita dificuldade. Isso não se dá pela dificuldade, de repente, de um ou outro professor abordar o problema ou ensinar a criança. Isso independe do professor. Independe do professor. O professor, ele deve ali perceber essa dificuldade da criança e encaminhar. Esse é o papel do professor. Identificar essa dificuldade em qualquer uma das áreas do conhecimento e encaminhar para que aí o profissional faça um trabalho em cima daquela dificuldade. Sabe, Zuri? Mas ele não tem como fazer esse trabalho em sala de aula. Então, ele não faz isso em sala de aula. Ele apenas identifica e encaminha. Adriana, no dever de casa, que previamente tratamos, a psicopedagogia, segundo o resumo, né, a síntese que nós temos, dá conta de que ajuda a criança a desenvolver seu autoconhecimento para expandir seu potencial e superar suas dificuldades, entre as quais uma que você já citou, déficit de atenção, baixo rendimento escolar, reprovações, alfabetização lenta, dificuldade lógico-matemática, dificuldade na leitura e na escrita, comportamento introspectivo, evasão escolar e distúrbios comportamentais. Distúrbios comportamentais em geral. Aqui nós corrigimos de imediato. Veja, é uma área muito ampla. Sim. Não é verdade? Sim. Inclusive tratando de dificuldades de comportamento, Sim. que é melhor do que comportamentais. E veja, você disse que isso é identificado de plano, de início na escola. Uma vez que a criança chegue ao profissional, como o profissional vai identificar e tratar essas situações? Até porque, necessariamente, elas não precisam acontecer simultaneamente. Sim. A criança pode ter facilidade no aprendizado, mas tem dificuldade na concentração. Isso. Não é verdade? Uhum. Então, de que forma que o profissional, ou a profissional, no seu caso, trabalha nesse diagnóstico, que é o início de qualquer tratamento? Isso. Quando o psicopedagogo ele recebe a criança, ele faz uma avaliação. E aí, através dessa avaliação, a gente vai conseguir identificar melhor, juntamente com outros profissionais, o que aquela criança apresenta. Então, a gente consegue identificar. É interessante que o psicopedagogo faça um trabalho multidisciplinar. Né, que ele entre em contato com a escola, de repente a criança faz o tratamento com fono ou com algum médico, às vezes algum médico acompanha. Então é interessante que esse trabalho seja feito em conjunto, para que a gente consiga obter melhores resultados do acompanhamento da criança. Agora, veja, é um diagnóstico que envolve, inclusive, evidentemente, o contato com os pais e com os responsáveis nesse caso.
E, por vezes, essa situação ela não é bem entendida pelos pais ou responsáveis que julgam de maneira assim absolutamente leiga que aquela criança apresenta dificuldades, eu diria assim, no ambiente escolar por mau comportamento, por preguiça, por relaxamento e dessa forma tentam corrigi-la de uma maneira inadequada. Qual é a sua orientação para que a família, os pais, os responsáveis, percebam que, na realidade, aquela criança ela tem um comportamento diferenciado que precisa buscar orientação e tratamento? Muito comum isso, Zuria. Muito comum. A gente acaba encontrando pessoas que não estão acostumadas com essa área de educação. Exatamente. E às vezes desconhecem algumas questões infantis e a gente precisa realmente orientar para que procure o tratamento correto. Quanto antes a gente conseguir fazer o trabalho com aquela criança, o tratamento precoce é importantíssimo para que a criança venha se desenvolver melhor. Então, quanto antes começar qualquer tipo de tratamento, melhor para o desenvolvimento dela. Aquela criança que não consegue assimilar, não consegue aprender, não consegue se concentrar, por vezes tem que ser submetido aos famosos conselhos de classe para serem aprovadas e se queixam, né, com os pais. Na realidade, a psicopedagogia é uma ferramenta que identifica e trata, e mais, consegue ter resultado prático, ou seja, é um tratamento que tem início, meio e fim? Ou isso vai acompanhar aquela criança nas suas faixas etárias, quando se transforma num adolescente, num jovem? Qual a sua experiência que mostra? Zuri, isso vai depender de cada criança, de cada diagnóstico. Às vezes a criança está passando por um período de dificuldade. E às vezes aquela dificuldade é decorrente de alguma questão emocional. Às vezes mudou de escola, mudou de cidade. Então, até a criança conseguir se adaptar na nova realidade em que ela vive, ela vai ter dificuldade na escola. Mas isso se dá mais por questões emocionais. Já os transtornos, os distúrbios que a gente precisa tratar, eles, por vezes, são mais duradouros. O acompanhamento que a gente precisa fazer é um acompanhamento mais longo para poder dar um resultado melhor. A gente precisa avaliar para ver o desenvolvimento da criança e isso a gente faz juntamente com os pais, juntamente com a escola. Perfeito. Para saber como a criança está desenvolvendo e reagindo com aquele acompanhamento psicopedagógico. Por fim, porque temos outros itens de pauta, de uma forma geral, as escolas compreendem a necessidade de um trabalho de um psicopedagogo, da psicopedagogia, para ajustar o desenvolvimento e comportamento daquela criança na unidade de ensino, ou é uma relação, por vezes, mais distante? Geralmente sim, geralmente as escolas conseguem, isso vai estar no caso mais nas mãos dos professores, identificar e fazer o encaminhamento. Geralmente as escolas fazem o encaminhamento e daí cabe aos pais realmente levarem a criança, né, aceitarem o que a escola está dizendo e levar a criança para fazer o acompanhamento. Então é importante que uma vez que a escola identificou alguma dificuldade e comunicou você enquanto pai, que você realmente vá buscar, porque a escola sabe do trabalho que está fazendo e sabe da importância do trabalho do psicopedagogo no desenvolvimento dessa criança. Ótimo, Adriana. Nós vamos seguir, porque a pauta prevê aqui outros itens. Sim. E, conforme eu disse também, na realidade, a sua participação aqui está na condição de avant-première. Que termo chique da língua francesa que significa estreia, mas você retornará em outros momentos, assim como uma ilustre
figura familiar, está sempre aqui conosco, mas você retornará para a gente abordar com mais profundidade. O que também tentaremos lhe apresentar no próximo bloco, quando estaremos lhe apresentando o Kid Coach. Coach é um termo que está se popularizando e, por vezes, se banalizando. Você já deve ter observado que nas mais diferentes áreas existe o coach, que na realidade se trata de um treinador. Nas mais diversas situações da vida, existe um coach para lhe orientar, para lhe indicar. Inclusive, teremos aqui brevemente uma coach em relacionamentos. Será um programa absolutamente imperdível, porque conhece da matéria, é uma pessoa assim, muito inteligente, muito encantadora, e já me contenho novamente nos meus elogios, que são de praxe, mas que vai agregar muito conteúdo ao que vai apresentar, inclusive porque estará aqui conosco no dia 10 de junho, também conhecido como antivéspera do Dia dos Namorados. Sensacional! Estaremos lhe oferecendo orientações para você tirar o máximo proveito desta ocasião. É um apresentador romântico. Querida Jussara Conceição, nossa repórter cinematográfica, lhe proporcionando aqui show de imagens, e nesse momento já posiciono melhor a Orquídea, ela que tem cada vez mais mostrado seu talento e que, pelo que chegou ao meu conhecimento através da Rádio Corredor, é carinhosamente... E ela já começa a se divertir, eu também, e o nosso operador técnico Marconi Júnior da mesma forma, como Bombonzinho. É um apelido meigo, todos aqui se divertem nesse momento, inclusive a própria Jussara. É um apelido meigo, carinhoso, e que você, evidentemente, caríssimo telespectador, vai tentar associar o apelido à pessoa, mas você tem criatividade para isso. Oportunamente, inclusive, por conta desta semana em que, no domingo, estaremos comemorando e celebrando a Páscoa, em que tradicionalmente se oferecem chocolates. Fica a dica para você decifrar e associar o apelido da nossa repórter cinematográfica Jussara Bombonzinho Conceição. Sensacional! Depois do intervalo, retornaremos tratando de outros aspectos muitíssimo interessantes. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, também pela Rádio Conselheiro FM, que retransmite este mesmo conteúdo
nas terças-feiras às 20 horas e nos domingos às 11 horas da manhã, de maneira a popularizar ainda mais o conteúdo que tratamos aqui semanalmente para a população do 6º Distrito e adjacências. E você tanto pode acompanhar este programa na Rádio Conselheiro pelo método tradicional, sintonizando seu equipamento em 87,7 MHz ou acessando o site www.radioconselheirofm.com.br ou também baixando o aplicativo da mesma emissora no Google Play, o que também pode ser feito pela TV Zoom, conforme anunciamos sempre. Pelas redes sociais, você inclusive modifica sua relação de assistir televisão, que agora se chama monitor. Mas veja, é uma outra possibilidade, uma outra condição absolutamente confortável e muito mais tranquila, que lhe permite assistir toda a programação de ambas as emissoras através das redes sociais. Queridíssima Adriana, fique à vontade para olhar as anotações. Eu estou procurando meu baralho aqui, ó, para já pegar o baralho. Sobre a mesa, e daqui a pouco eu pedirei à querida Jussara que faça um take nesta simpática e delicada poltrona que você trouxe aqui para ilustrar o cenário. E aí tem um outro aspecto muitíssimo interessante e recente, que é o Kid Coach. Sim. Que evidentemente associa técnicas do coach, em que nós temos grandes especialistas, que por vezes comparecem aqui ao programa Cidade Real. Acho que eu conheço. Me parece que sim. Eu acho interessante que ele sempre que vem aqui procura citar você. É. E hoje é a sua vez de devolver os comentários, por vezes maldosos dele, sem que ele tenha direito à réplica. Isso aí. Acho que eu vou aproveitar o momento. O faça com a minha aprovação. Mas veja, o Kid Coach então associa as técnicas do coaching às crianças. Qual é a proposta? Zuri, é uma coisa muito nova, né? Eu acho que aqui em Friburgo eu não tenho conhecimento assim de muitos profissionais que trabalham nessa área. E a gente trabalha de forma muito objetiva. O coach ele é muito objetivo. Então a gente faz uma primeira sessão com a criança e com a família para definir qual é o objetivo, né? Aonde a gente quer chegar com aquele processo de coaching. Ele serve para crianças que têm medo. É muito comum a criança ter medo de dormir no quarto. A criança está com dificuldade de adaptação na escola, de repente mudou de escola. Ou às vezes a criança está vivendo um período de luto, né? Perde alguém da família. E aí, nesse caso, a gente, que é Kid Coach, faz um atendimento, um acompanhamento da criança e da família para que a criança consiga vencer aquele obstáculo. E de forma lúdica, de forma criativa, muito bom, com ferramentas focadas na criança, no desenvolvimento da criança. Então é uma coisa rápida, com início, meio e fim, são mais ou menos 10 sessões, às vezes 13, e aí vai atender diversas questões que acompanham aí o desenvolvimento da criança ao longo do tempo. E você que, porventura, tenha sob seus cuidados uma criança e detectar um desses sintomas, deve realmente buscar o atendimento de um profissional ou de uma profissional para tratá-lo. Veja, bullying, luto, medos, fobias, baixa estima, alimentação inadequada, dificuldade para dormir, enurese, separações, desinteresse por alguma matéria escolar, falta de autonomia, desorganização, brigas constantes com irmãos e colegas,
e adaptação escolar. Ou seja, trata o comportamento. Exatamente. Trata o comportamento de forma objetiva. Na verdade, o coach ele é um treinador, né? Ele vai orientar a família e a criança. Eu acho que isso aqui é o mais bacana, isso aqui é o mais interessante. A família. Porque a gente precisa do apoio da família para que aquela criança consiga atingir aquele objetivo. A gente foca exatamente na questão em que precisa ser trabalhada. Então, todo mundo tem que estar focado ali no objetivo a ser alcançado. E esse objetivo, conforme você faz questão de ressaltar, ele passa por um processo que tem início, meio e fim. Início, imagino, até contactando-se, conversando-se com os pais, os responsáveis, obviamente, para auxiliar o diagnóstico. Isso, definir o que vai ser... O fim é a cura, trabalhado. Obviamente. E o meio? Quais são os procedimentos no meio do tratamento em que aquela criança que apresente alguma dessas dificuldades será tratada? São ferramentas do coach, lógico que voltado para a criança. Eu até trouxe aqui alguns exemplos de baralho. Isso, ok. Tem até algumas ferramentas aqui que a gente utiliza. Me empreste, por favor, todos eles. As caixinhas, por favor. Enquanto você... Isso aqui é só um exemplo, tá? Sim, porque sim, esses sim, aqui são mais fáceis, né? Pra gente poder manipular. Eles Pode são continuar, pequenininhos. Adriana, por favor. Mas tem ferramentas maiores, tem alguns bonecos, algumas placas com alguns super-heróis. Então tem uma variedade de ferramentas que a gente utiliza pra gente conseguir atingir aquele objetivo com a criança. Entendido. Inclusive com tablets, com computador, isso tudo a gente usa como ferramenta também para envolver mais a criança, porque está mais no mundo dela, né? Então a gente acaba usando ferramentas que as crianças realmente vão gostar de usar, para a gente ter a facilidade também. Tem o aspecto lúdico. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O aspecto lúdico está o tempo inteiro durante o trabalho. Para a gente manter o interesse da criança. Adriana, existe faixa etária ou limite de idade para que o tratamento seja iniciado e seja concluído? Enfim, a partir de que momento você que é uma zelosa mãe também, quero dizer isso, mãe de Pedro e Maria, pela ordem, sim, e que exerce essa nobre função, mas acumula uma outra, eu diria árdua, de esposa de um grande amigo, fiel companheiro e pessoa das mais fantásticas que tem oportunidade de conviver, e para preservá-lo, não citarei seu nome. Mas veja, existe limites ou épocas ou idade mínima para que aquela criança que apresenta essas dificuldades possa ser submetida a um tratamento? Nos anos iniciais da criança, até mais ou menos uns 7 aninhos, a gente faz o coaching informal. Informal. Aí a família vai até o consultório e a gente conversa e eu vou orientando o que deve ser feito. Certo. Já a partir dos 7, 8 anos, até mais ou menos uns 13 anos, a gente já faz o coaching com a criança, o processo com a criança. A criança vai estar junto, vai participar. Algumas sessões a gente faz mais com a família, para que a gente tenha um retorno da família, para que a gente oriente. E aí, algumas outras são com a criança. E, de uma forma geral, a reação da criança acontece de imediato ou ela se mostra resistente, avessa, inclusive não se adequando, não se permitindo que essas técnicas sejam utilizadas. Existe o período do convencimento da criança? Geralmente a gente consegue o convencimento de forma rápida. Rápida? Porque
de forma geral, ela está sofrendo com aquilo que está acontecendo. Se a criança sente um medo, por exemplo, ela está sofrendo com aquilo ali. Então, se ela vê uma possibilidade de ajuda, de resolução daquele problema, e de forma lúdica, de forma que agrada, ela vai facilitar e ela vai se entregar aquilo ali. Então, geralmente, a gente consegue ter o apoio, até porque na primeira sessão já vai a família, já vai a criança, todo mundo para traçar aquele objetivo, aquilo que a gente quer alcançar. Então, geralmente, a criança já está aberta, ela já quer realmente atingir aquele objetivo. Por isso que você afirma que esse tratamento promovido por um coach tem início, meio e fim. Sim. E às vezes os pais, os responsáveis, têm a falsa percepção que é interminável, não tem prazo de validade. Vai se estender por esse ano e mais o outro. Exatamente. Mas o Kid Coach... No Kid Coach, não. Não permite, não admite essa extensão. Não. É bem objetivo mesmo. Tem o período ali, terminando o período, a gente conseguindo resolver aquela questão, vai finalizar. São, em média, 10 a 13 sessões e aí a gente finaliza. Não é uma coisa longa, né? Diferente de uma terapia, por exemplo. O Kid Coach, ele não é uma terapia. Não é uma terapia. Não é uma terapia. Muito importante você abordar essa diferença. É diferente isso, exatamente. O Kid Coach é uma técnica, mas que não se confunde com as tradicionais terapias. Não. São coisas distintas. A formação é diferente. A gente tem base na terapia cognitivo-comportamental, que geralmente os psicólogos utilizam, mas a gente não trabalha com a terapia. Algumas ferramentas, elas até parece um pouquinho, mas é abordado de forma diferente, é feito de forma diferente. A gente não vai tratar a criança como um todo, a gente vai tratar aquela questão, determinada questão. A criança está com medo de dormir sozinha no quarto. Exato. Eu quero muito que o meu filho vá dormir sozinho no quarto dele. Então, a gente vai trabalhar pontualmente aquilo ali. Ótimo. E durante a gravação do programa, você está observando que no rodapé do monitor, que antigamente chamava televisão, temos o telefone celular de contato da Adriana, que me parece autoexplicativo. Eu, por vezes, recebo aqui alguns convidados que me pedem para que escreva que aquele celular é o dele. Mas eu entendo que o telespectador do programa Isso vai me custar caro. Mas, enfim, o telespectador do programa Cidade Real é inteligente, é diferenciado. Ele consegue entender que aquele número é daquele convidado. Seguindo a pauta, também, mais adiante, estaremos aqui lhe oferecendo as informações de um recente espaço psicopedagógico muitíssimo bem montado, concebido, com riqueza de detalhes, um ambiente fantástico. Eu estive na inauguração, o que muito me honrou. Também já estive visitando numa segunda oportunidade e estou quase marcando uma consulta para frequentar o espaço, que é sensacional, é tranquilo, é sereno, é equilibrado. Você daqui a pouco irá conhecer algumas fotos deste ambiente. Agora, Adriana, já começando a nos preparar aqui para o término do programa, um outro aspecto que, conforme eu disse aqui por mais de uma vez no programa, tem chamado a atenção, sobretudo pela divulgação e pela exposição que os veículos de comunicação têm dado, é o tratamento do espectro autista, que por vezes ele é oculto, não é percebido, mas existe. E você também tem os seus conhecimentos nesta área, Adriana. Eu quero, desde já, agendar preliminarmente com você o seu retorno para aprofundarmos essa questão que é extremamente delicada e é necessário muita sensibilidade para percebê-la. Agora, para aquelas famílias que neste momento nos assistem,
já tem esse caso identificado e mais, não tem como identificá-lo. Como você perceber que aquela criança apresenta esse transtorno? Zuri, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é bom que seja feito até mais ou menos os 3 aninhos de idade. A gente já começa a perceber uma diferençazinha na criança, alguns comportamentos diferentes, mais ou menos nessa faixa etária, né? E a gente começa a perceber logo na questão da comunicação, da socialização e do comportamento da criança. Quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico dessa criança, melhor. Porque aí vão começar as terapias, vão começar os atendimentos e aí essa criança consegue desenvolver melhor. Não é muito fácil, né, fazer esse diagnóstico que geralmente é feito por um neuropediatra. Não é uma questão muito simples, mas é uma questão que a gente tem observado que tem crescido muito. Exatamente. Tem crescido muito. E geralmente no público masculino. Masculino? Masculino. Geralmente no público masculino. E tem vários graus, né? Varia de intensidade, né? E é uma questão bem delicada. Precisa de um cuidado. Você, didaticamente, colocou três áreas. Comunicação... Comunicação, socialização e comportamento. Então, na comunicação, quais são aqueles sinais que caracterizam esse tipo de estado em uma criança? A criança demora um pouco mais a falar. Geralmente, ela vai começar a falar aí mais tarde, depois dos 2 aninhos, tem um atraso na fala. E às vezes pode acontecer também da criança começar a falar e de repente parar de falar. Acontece? Acontece. Então é uma coisa bem delicada, é uma coisa... A gente tem que ter sutileza nos detalhes para perceber os sinais que a criança apresenta. Não é uma coisa muito simples. Não é simples. Não. Porque às vezes os pais, e aí são os responsáveis também, imagino que sejam dificuldades relacionadas à fala, ao desenvolvimento mental. Lembro-me aqui que os antigos, inclusive, sensacional essa sabedoria antiga, recomendavam que aquela criança que demorava a falar tomasse água de chuva. Ai. Tinha isso, menina, não é da sua época, que você é bem mais nova, mas tinha isso, tinha essa recomendação. Então, ou seja, na área da comunicação, esta dificuldade em começar a pronunciar as primeiras palavras. Tinha alguma questão do ovo também, comia o primeiro ovo da galinha. Tem uma questão, eu sei que Pedro andou comendo um ovo diferente lá, que a avó mandou. Muito bom. Agora, a outra área da convivência social. Exatamente, da socialização. Geralmente acontece... assim, a criança fica mais na dela, ela tem dificuldade de manter o contato social. De convívio. De convívio, exatamente. Ela prefere brincar mais quietinha. É difícil para a criança manter uma conversa, manter ali uma socialização. Ela tem dificuldade. Isso no ambiente escolar, familiar, onde resida. Sim. Ela se isola. Geralmente ela se isola. Ou às vezes nem se isola tanto, mas não consegue manter um contato. Tem dificuldade para manter aquele contato. Algumas se isolam. É uma coisa muito ampla, sabe, Zuri? Por isso que normalmente, e aí agregando conteúdo, normalmente as crianças autistas, eles têm até uma posição física, né, que se recolhem e ficam ali como se estivesse meditando. E mais, gostaria também de ouvi-lo nesse sentido. A audição dessas crianças é de uma sensibilidade absurda? Sim, sim, muito sensível. É por isso que geralmente as crianças autistas não gostam de locais com muita gente, com muito barulho, situações que fujam da rotina
para ele é complicado, é difícil se manter num nível de tranquilidade quando tem muito barulho, tem muita gente falando, isso incomoda muito a criança, por essa sensibilidade que ela tem. Visual também. Então, visual também. Então, isso mexe um pouquinho ali com a criança, por vezes pode deixar a criança mais estressada, mais irritada, pode desencadear uma crise, a criança acaba chorando, às vezes tem uns comportamentos, quem às vezes não sabe que é o autismo, acha que é birra, Exatamente. acha que a criança está fazendo birra também e não é. Também conhecido como pirraça. Pirraça, a famosa pirraça. Exatamente. Então tem essas questões também, que são questões sutis, são questões delicadas. Os pais precisam ter um cuidado muito grande ali, seguir uma rotina com a criança. Não é fácil, mas tem como a gente fazer com que essas crianças desenvolvam e muito. Veja, Adriana, e nesse momento eu vou pedir para você virar um pouquinho essa poltrona de frente para aquela câmera, porque em determinado momento eu vou pedir à querida Jussara que faça um take. Veja, Sim. porque eu já estou preparando aqui um ambiente para o fechamento da gravação. Falamos de psicologia, mesmo que rapidamente, de psicopedagogia com mais profundidade, do coach para Sim. crianças. Falamos do autismo, ou seja, é uma carga emocional absurda que, às vezes, uma determinada criança indefesa tem, e por mais que ela queira, não consegue sensibilizar os seus pais e responsáveis. Você citou aqui vários sintomas que podem acontecer no ambiente escolar, familiar, de convívio na igreja, no templo, no clube social, na rua, no condomínio. Sim. E os pais, preocupados e atentos, por vezes se identificam com o que você disse aqui, ou se identificaram, e não sabem por onde começar. Qual a sua orientação? A minha orientação é que realmente observe a criança para ver se ela realmente está se desenvolvendo, né, conforme a faixa etária. E aí, se necessário, procurar ajuda. Nessa parte escolar, tem a questão da psicopedagogia. Se estiver passando por alguma dificuldade, tem o Kid Coach. Se for uma questão mais séria, tem a área da psicologia mais longa, que de repente, né, se a criança precisar de um atendimento mais longo, mais aprofundado, cabe aos pais a observação no desenvolvimento da criança. Os pais precisam ficar muito atentos a cada detalhe. Exatamente. E no que se refere ao autismo, Adriana, aqui no momento família, você é mãe Sim. de um filho autista, do Pedro. Do Pedro. Que, aliás, no lançamento lá da sua clínica, me emocionou quando me abraçou Sim. por algumas vezes. E beijou, né? É verdade. Exatamente, o que mostra a sintonia. Mas você é mãe de um filho autista, Sim. Você se manifestou assim nas redes sociais no dia 2 de abril, que é um dia mundialmente dedicado a evidenciar esta questão e que me relatou com riqueza de detalhes, numa conversa maravilhosa que tivemos, os desafios que você teve que vencer. Como mãe, existe preconceito? Muita coisa. Muito, 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 muito. Muito? Infelizmente, de pessoas que não conhecem, não sabem o que é. Que, graças a Deus, tiveram filhos que não têm nada. Então, é por desconhecimento. Infelizmente, é por desconhecimento. Mas machuca o coração. Sem dúvida, sem dúvida. É muito, muito sofrido para gente que faz de tudo para educar, para que a criança consiga expressar os próprios sentimentos, expressar as necessidades fisiológicas, Uri.
A gente trabalha insistentemente para que a criança consiga expressar a própria necessidade fisiológica, que é uma coisa que a gente vê banal, né? Para uma criança de 7 anos, ela vai expressar que está com fome, ou que quer ir ao banheiro. Está com sede. Que está com sede, exatamente. A criança autista não. A coisa caminha para um outro lado. Então, pessoas que não conhecem acabam julgando em determinadas situações, ou a nós que somos pais julgam a gente por determinadas atitudes. E por conta da desinformação, criam situações absolutamente desnecessárias. Ainda no momento família, querida Adriana, quero remeter um recado para Carlos Giacomo Maliano Neto. Figura doce, competente, amigo, fiel companheiro. Amigo, perdeu. Se é que você tá me entendendo. Hashtag perdeu. Sensacional! Como eu aguardava por esse momento. Muito bom, muito bom. Quero registrar também a presença da queridíssima, encantadora, inteligente, bela e sedutora, e já me contenho, Michele Combat, que estará conosco brevemente, aguarde. Será um programa muitíssimo interessante e tão divertido quanto este, mas tratando de aspectos com seriedade. Como sabemos fazer esse mix? Até porque você pode tratar das situações de maneira compenetrada, séria, mas informal, sem dureza e sem radicalismos. Adriana ou Vernei? Sensacional. As pessoas que quiserem buscar os seus serviços, como devem proceder? E nesse momento peço ao nosso atento diretor técnico, Marconi JR, que exiba algumas fotos mostrando rapidamente o interior do seu espaço. Vamos acompanhar. Por favor, comente. Quem quiser entrar em contato, é na Rua Luiz Spinelli, número 27, sala 104, ali em cima da Yamaha. Exatamente. No centro da cidade, fácil de encontrar. E pode entrar em contato também através do meu WhatsApp, que é 981713331. Ótimo. Amigo Marconi, repita as fotos. Temos aí recepção. Isso, aí a recepção. Sensacional isso. Que eu tentei fazer assim com muito carinho, com muito cuidado para o público infantil, realmente. Perfeito, perfeito. Bem aconchegante para que a criança se sinta à vontade. Exatamente. Quer dizer, já na chegada a criança se sente acolhida. Acolhida, exatamente. A minha intenção Ótimo. foi essa. Aí a parte para os menorzinhos, né, que tem a mesa menor, a carinha ali das emoções que a gente trabalha sempre. Correto. Aí é uma partezinha que a gente geralmente conversa, né, na primeira sessão, os pais com a criança. Então, tudo eu tentei fazer de um jeitinho que faça com que a criança se sinta acolhida. E eu vou pedir só a reapresentação da última foto, caro Marconi, para fazer um rápido comentário. Vejam, ali nós temos 2 bichinhos, um cachorrinho e uma tartaruguinha que ela é iluminada, mexe a sua cabecinha e serve também de suporte para chapéu. Tinha que colocar Se é foto. que vocês estão entendendo. Então vejam, visitem este espaço na Rua Luiz Spinelli, 27, sala 104, centro. Isso, Zuri, a gente tem a Verlene também, Verlene Pacheco, que trabalha com a gente. Ela trabalha com xadrez e reforço escolar. Então vale muito a pena conhecer também, um trabalho muito bacana. Isso, brevemente estará conosco. Isso. Adriana, estamos aqui já no encerramento. Evidentemente que foi um momento muitíssimo prazeroso para mim, sob todos os aspectos, pelas pessoas que estão aqui conosco, pelo divertimento, pela descontração, pela acolhida que pude lhe proporcionar. Você sabe que eu gosto muito de você, não tenho dificuldade de dizer isso aqui, mas, sobretudo, para compartilhar a sua competência profissional
com quem nos assiste. Ou seja, você consegue oferecer todos esses serviços que aqui abordou de maneira muito profissional, discreta e sigilosa. Sim. Porque me parece que também é uma resistência a ser vencida e a ser preservada. Esta inibição, esta iniciativa de buscar tratamento para uma criança, às vezes impede a sua cura. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, para aquelas mães, pais e responsáveis que ainda têm essa dificuldade, qual a sua orientação? Qual a sua melhor orientação? A minha orientação é manter o cuidado, é levar para que a criança seja assistida por um profissional, para que essa criança venha desenvolver e venha conseguir atingir o potencial que ela tem para atingir. Às vezes a gente fica com receio de levar a criança, então não tem que ter. Tem que levar realmente a criança. Vou pedir a você, eu sei que vai ser um exercício de esforço para que você repita para aquela câmera, para que as pessoas olhem nos seus olhos, belíssimos olhos, por sinal, a recomendação da mãe e da profissional para vencer esta resistência. Sim. O que acontece é que, realmente, há um tempo atrás, às vezes a criança que precisava de um tratamento era vista como uma criança diferente das outras, e aí havia todo aquele processo de exclusão. Então, hoje a gente trabalha para que isso seja vencido. Então, é importante que você, que tem um filho, que tem alguma dificuldade na escola, ou que esteja passando por algum processo que precisa ser resolvido, que leve a sua criança, que acompanhe, que faça com que a sua criança possa se desenvolver de acordo com o que você deseja para ela, que nós, pais, desejamos que a nossa criança seja plena, seja realizada, seja feliz, e por vezes a gente precisa de uma ajuda de um profissional para que a gente consiga isso. Então vale a pena procurar pela felicidade do nosso próprio filho, né? Então acho que por isso que a gente tem que vencer os obstáculos, vencer o preconceito para levar. Eu digo isso até, Zuri, por questão própria, né? Certamente, conhecimento de causa. Exatamente, porque eu vivo nessa questão também. Então é esse o recado que eu tenho para dar. Leve sim e cuide do seu pequeno. Excelente. Zuri, obrigada. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Gratidão. Gratidão. Rapidamente, um take no banquinho delicado que a Adriana trouxe para ornar o nosso cenário. Este banquinho muito meigo, delicado, ele é montado com lápis de cor. Sensacional, muito bom e que compõe todo aquele ambiente que nós apresentamos. Precisamos encerrar os nossos trabalhos, já estamos nos acréscimos. Muito bom, Jussara. Esteja certa que você será abordada para que explique esse carinhoso apelido, obviamente. Mas, conforme eu estava já concluindo, entendemos que, mais uma vez, cumprimos a finalidade do programa Cidade Real. Levar informação do seu interesse com transparência, com credibilidade, com seriedade, conversando com pessoas que correspondem a essas expectativas. Na Semana Santa, que culmina com a Páscoa, renasça. Páscoa significa renovação, renascimento. Entenda o que foi tratado aqui e tente renascer novas tendências, iniciativas no que se refere a esses cuidados. É o momento, sobretudo pela inspiração divina que temos nesta semana, e para aqueles que têm fé e crença saberão entender o significado de Páscoa, que simplificadamente significa renovação. Que Deus e novamente Santa Rita continue nos protegendo, abençoando, iluminando, sobretudo a cidade de Nova Friburgo, que é o que nos une,
Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.